Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós, mais um momento de esclarecimentos acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu, pela eternidade. Agradecermos a Deus por mais este momento. Agradecermos a Deus pelo nosso corpo físico. Agradecermos a Deus pela saúde do corpo físico. Agradecermos a Deus até mesmo pelas dificuldades, porque elas são oportunidades para o nosso aprendizado, oportunidades para o nosso fortalecimento, oportunidades para valorizarmos os bons momentos. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade matriculados neste maravilhoso educandário das almas que é o planeta Terra. Não podemos deixar de agradecer a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada multissecular, seja aqui na Terra ou em outros mundos. Estamos realizando esta caminhada para a nossa própria educação, a nossa iluminação espiritual. Agradecemos neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando, se conectando aqui conosco para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos estudando ainda a parte segunda, mais especificamente o capítulo 1 dos Espíritos. Estamos estudando a escala espírita. Iniciamos este estudo acerca da ordem dos espíritos a partir da questão número 97, onde vimos a ordem terceira ou a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, a segunda ordem, os bons espíritos, e a primeira ordem, os espíritos puros. A partir da questão número 100, começamos a estudar mais diretamente a chamada escala espírita, onde Kardec, juntamente com os espíritos amigos, ampliaram estes estudos, especificando dentro de cada ordem classes. Já estudamos no nosso último encontro, concluímos os estudos, as reflexões de forma singelas da terceira ordem, onde estudamos acerca dos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos perturbadores, fechando assim a terceira ordem. Hoje iniciaremos as reflexões da segunda ordem. Segunda ordem, bons espíritos, caracteres gerais. Dentro desta segunda ordem, nos nossos próximos encontros, estudaremos 4 classes, que veremos logo na sequência quais são estas classes, e nos nossos outros encontros nós estudaremos cada uma destas 4 classes. Então hoje estudaremos a questão de número 107, caracteres gerais acerca dos bons espíritos. E Kardec, com os espíritos amigos, conforme já estudamos em encontros anteriores, quando estudamos e já dissemos a ordem, as 3 ordens de espíritos, estudamos de uma forma mais superficial esta segunda ordem. Aqui Kardec aprofunda e amplia um tanto mais os conceitos, os caracteres gerais
acerca desta ordem de espíritos, os espíritos bons. Então ele começa nos dizendo da seguinte maneira: predominância, predominância do espírito sobre a matéria. Então aqui nesta ordem de espíritos, espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos, já é bem diferente, porque na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, a predominância é da matéria sobre o espírito, ou seja, são criaturas altamente apegadas às coisas materiais. Agora, nesta segunda ordem, a predominância é do espírito sobre a matéria. Estes espíritos, os espíritos bons, eles ainda não se desmaterializaram por completo, porém a matéria pouca influência exerce sobre eles. Então é por isto desta predominância do espírito sobre a matéria. Também há a predominância do desejo da prática do bem, ao passo que nos espíritos imperfeitos, a predominância é para a prática do mal. Nos espíritos bons, ou bons espíritos, estas qualidades, conforme nós encontramos aqui, suas qualidades e poderes para o bem, estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado ou que hajam atingido. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e outros têm a bondade. Então, dentro desta ordem de espíritos, as 4 classes que compõem, para efeito didático, estas 4 divisões ou 4 classes, então uns já alcançaram a sabedoria, outros espíritos alcançaram a ciência e outros alcançaram a bondade. Os mais adiantados, ou seja, aqueles que já alcançaram um grau mais elevado de esclarecimento, eles reúnem todas estas, eles reúnem o saber e também as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados. Então aqui eles nos informam, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços. Então eles mantêm, eles conservam, de acordo com o grau de elevação, os traços da existência corporal. Então, eles não estando completamente desmaterializados, eles ainda conservam ou mantêm esses traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos imperfeitos. Então aqui eles nos informam, através desta organização deste material por Kardec, que estes espíritos ainda não completamente desmaterializados, eles conservam alguns hábitos, algumas manias em relação ao corpo material que usaram até recentemente. Estes espíritos compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons, ao passo que os espíritos imperfeitos, eles têm apenas uma leve noção da existência de Deus. Os espíritos bons, ou os bons espíritos, eles compreendem perfeitamente Deus e o infinito e já construíram dentro deles mesmos, no universo interior, esta cidade da felicidade. São felizes. Estes espíritos são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então eles são felizes, eles já alcançaram este grau de aprendizado
este grau de superioridade, e eles são felizes pelo bem que fazem, bem como pelo mal que eles conseguem impedir. O amor que os une, lhes é fonte de inefável ventura. Então, o amor que une estas criaturas é fonte de inesgotável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então, estes espíritos, eles não conservam com eles a inveja, o orgulho, a vaidade, os remorsos, nenhuma das más paixões que constituem tormento para a nossa vida na condição de espíritos imperfeitos moralmente falando. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então aqui eles nos esclarecem, nos chamam a atenção que estes espíritos que atingiram esta condição de sabedoria, de bondade, de amor, eles ainda têm a necessidade de passarem por provas, porque ainda não atingiram o grau de perfeição onde eles não terão mais esta necessidade. Como espíritos, acrescentam os espíritos amigos, que eles, na condição de espíritos fora do corpo físico, suscitam bons pensamentos. Então, estes espíritos, quando se aproximam de nós, eles apenas nos trazem boas intuições, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Então, estes espíritos são aqueles que nos auxiliam constantemente sem esperarem nenhuma recompensa, nem mesmo uma oração de agradecimento eles aguardam ou esperam de nós. Fazem o bem pelo bem. Então, eles nos suscitam bons pensamentos para as boas atitudes. No entanto, dizem os espíritos amigos, como estes espíritos ainda têm necessidade de passarem por provas e expiações, quando encarnados, ou seja, quando ligados a um instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, eles são bondosos, eles são benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, não experimentam rancor, não experimentam inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então são criaturas realmente que nós as classificamos aqui na Terra como verdadeiros ou verdadeiras santas ou verdadeiros santos. Então eles não são movidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição. Eles não guardam de forma alguma ou experimentam de forma alguma ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem, ou seja, fazem o bem de forma desinteressada. E ainda eles acrescentam que a esta ordem de espíritos pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem, espíritos familiares, anjos de guarda, que nós tanto conhecemos de falar e de ouvir falar. Então são os bons gênios que nos auxiliam em épocas de superstições e de ignorância. Eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Então estes espíritos, ou desta categoria de espíritos, eles de forma alguma
nos induzem à prática do mal. Não são eles, por exemplo, que nós conhecemos com o nome de obsessores, porque obsessores são aqueles que nos induzem para a prática do mal. Estes obsessores nós os encontramos na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Nesta segunda ordem, são espíritos benfeitores que constantemente e incansavelmente nos intuem, nos suscitam para a prática do bem e jamais para a prática do mal. E aí, eles encerram dizendo da seguinte maneira, que podem ser divididos em 4 principais grupos ou 4 principais classes. Como havíamos dito no início destas reflexões, que esta segunda ordem, os bons espíritos, aqui para efeito didático, Kardec a dividiu ou a ampliou, em verdade, em 4 classes, colocando aqui nestas 4 classes estes espíritos bons. E nos próximos encontros nós estudaremos cada uma destas classes. A questão de número 108, que é a 5ª classe, espíritos benévolos ou espíritos benevolentes. Na 4ª classe, na questão 109, nós estudaremos acerca dos espíritos sábios. Na questão de número 110, a 3ª classe, nós estudaremos acerca dos espíritos de sabedoria. E na 2ª classe, na questão de número 111, nós estudaremos acerca dos espíritos superiores. Então, nos nossos próximos encontros, nós estudaremos, nos nossos 4 próximos encontros, nós estudaremos acerca destas 4 classes de espíritos que compõem a segunda ordem. E ampliando as nossas reflexões com base nesta questão ou neste item número 107, bons espíritos, buscamos no Espírito Miramês, Filosofia Espírita, Médium João Nunes Maia, conforme já dissemos outras vezes, passemos todos estes ensinamentos destes bons espíritos nestas obras complementares, nestas obras de estudos, nestas obras que desdobram a codificação espírita. Passemos tudo isto pelo crivo da razão. E com o Espírito Miramês não é diferente, porque aqui são comentários a cada uma das questões de O Livro dos Espíritos. Então, nesta coletânea que conhecemos com o nome de Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes, estudaremos hoje, no capítulo 5, a questão de número 107, volume 3º, Bons Espíritos. E Miramês começa nos dizendo da seguinte maneira, acerca destes caracteres gerais, destes bons espíritos. Esses espíritos, diz Miramês, esses espíritos fazem parte de uma categoria que mais se preocupa com o bem, usando de todas as forças e recursos para ajudar os outros. Então, os bons espíritos são espíritos que se preocupam constantemente com o bem, usam todas as suas forças, todos os meios que eles têm à disposição para ajudar os seus semelhantes, os seus irmãos e irmãs de jornada. Eles alimentam a ternura. Então, os bons espíritos alimentam a ternura para com seus companheiros e não se esquecem de exercitar o perdão, ainda que encontrem, a princípio, dificuldades para praticá-lo nas faltas cometidas contra si. Então, estes espíritos alimentam constantemente a ternura pelos seus semelhantes, a ternura pelos seus companheiros de jornada, mesmo que ainda eles enfrentam dificuldades, já que eles não alcançaram aquela perfeição
que está na primeira ordem de espíritos, os chamados espíritos, os espíritos perfeitos, estes espíritos bons, eles ainda têm e enfrentam dificuldades para exercitarem o perdão, mas continuam constantemente se esforçando para praticá-los nas menores atitudes. Quando animam um corpo físico, ou seja, quando no corpo físico estes espíritos, conforme já vimos nas palavras de Kardec e dos espíritos superiores, aqui Miramês repete que quando estes espíritos estão reencarnados, animando um corpo físico, fazem todo o empenho em promover encontros para que o bem se espalhem, ou seja, fazem todo o esforço para espalharem o bem e os homens compreendam o valor da fraternidade. Então, estes espíritos, eles fazem todo o esforço para que nós compreendamos a fraternidade. Neste caso, lembremos quantos exemplos já passaram pela Terra antes de Jesus, após Jesus, juntos com Jesus, realizando este trabalho. Lembremos mais recentemente, é lógico, sem deixar de lembrar outros nomes, mas aqui citaremos apenas o nome de Chico Xavier, não querendo dizer que é ou que foi apenas ele, mas quanto esforço Chico Xavier, não na condição de um espírita, mas de um cristão, na condição de um verdadeiro ser humano, quanto esforço ele fez para espalhar o bem e mostrar e demonstrar na prática para todos nós o valor da fraternidade. E ainda Miramês acrescenta que em um confronto entre seus familiares e outros que não fazem parte de seu convívio familiar, muitas vezes a bondade os leva à convivência com os primeiros, embora sofram com a decisão. Assim também Chico Xavier se comportou, ele passou por estas dificuldades em relação à convivência com seus familiares que muitas vezes não o compreendiam. São altamente sensíveis. Aqui mais uma vez lembramos Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros irmãos e irmãs de jornada. Então são altamente sensíveis, sofrendo com os sofredores. Lembramos também Francisco de Assis, sentindo-se ainda incapazes de contrariar as pessoas que amam. Conforme o seu grau evolutivo, diz Miramês, conforme o seu grau evolutivo, o espírito bom conhece um pouco de ciência e entende da filosofia da vida imortal, abraçando a bondade como sendo a chave da sua libertação. Então, estes espíritos, eles já conhecem um pouco de ciência, eles conhecem o verdadeiro sentido da vida, a filosofia da vida imortal, e eles abraçam a bondade como sendo a chave da libertação para todos nós, embora não consiga desprender definitivamente do objeto que ama, sente-se bem fazendo bem e é consciente da necessidade de amar cada vez mais. Então, estes espíritos fazem todo o esforço para fazerem o bem pelo bem, ou seja, fazer o bem sem esperar nenhuma recompensa e amar cada vez mais. Compreende a existência de Deus, como já vimos nos caracteres da questão 107, anotações de Kardec. Estes espíritos compreendem perfeitamente a existência de Deus e conhecem suas leis poderosas e sábias, respeitam estas leis de forma evidente e respeita também os direitos dos seus semelhantes, embora ainda reajam quando os seus direitos sejam invadidos,
pelos terceiros ou pelos outros. Arrependem sinceramente quando erra e reflete por muito tempo sobre as faltas por ele cometidas, esforçando-se ao máximo para repará-las nesta mesma existência. Então estes espíritos, eles se arrependem sinceramente e de imediato acerca dos erros que venham cometer. O espírito bom, diz Miramês, que o espírito bom, ele é manso, conforme nos disse Jesus no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, os mansos herdarão a terra. Então estes espíritos já estão prontos para herdarem a terra transformada, porque estes espíritos, eles são mansos por natureza e nunca usa a energia brusca com seus companheiros que precisam ouvir a verdade, evitando servir de instrumento de corrigenda. Então estes espíritos jamais usam de energias bruscas, jamais usam de brutalidade e evitam ao máximo servirem de instrumento para a corrigenda de quem quer que seja. Muitas vezes, diz Miramês, muitas vezes silencia para não ferir aqueles que se sentem contrariados em suas ações. Já esqueceu o orgulho e o egoísmo. Então estes espíritos, eles já não mais se lembram do orgulho e do egoísmo, embora surjam por vezes em seu íntimo dúvidas quanto ao próprio comportamento. E ainda Miramês acrescenta: esses espíritos estão a caminho do amadurecimento espiritual, buscando verdadeiramente a felicidade, o que depende do tempo e do esforço constante nas lides do amor, e estão buscando constantemente, através do esforço próprio, individual e coletivo, a chamada cura do mundo, ou a cura de todos que estão aqui no mundo que se encontram doentes. Como espíritos bons, não estão completamente desmaterializados. Aqui Miramês repete o que Kardec já anotou, que eles ainda não alcançaram a completa desmaterialização, porque alguns têm laços presos aos interesses materiais, com ligações ainda a hábitos corriqueiros. Assim nós lembramos mais uma vez Chico Xavier, que ele tinha hábitos corriqueiros da vida material, então hábitos corriqueiros, embora não sejam portadores de vícios, tampouco sintam prazer em prejudicar os outros. Eles jamais sentem prazer em prejudicar quem quer que seja. O prazer deles é a prática do bem. Eles, diz Miramês, eles têm prazer em exercitar a caridade e ajudar os que passam por seus caminhos, entendendo que a felicidade está nesta atividade benevolente, embora sintam ainda maior prazer ao fazê-lo por aqueles mais fortemente ligados a si. Então estes espíritos, eles ajudam quem se encontrem em necessidade, que atravessem o seu caminho. E aí Miramês encerra dizendo que estes espíritos, os chamados bons espíritos, já se encontram em escala de muito valor moral e se esforçam para conhecer a ciência mais profunda, integrando-se ao amor que desconhece restrições de raça, restrições de cor e restrições de pátria, buscando assim universalizar os seus sentimentos. Então estes espíritos
eles desconhecem qualquer restrição ou praticam qualquer restrição, seja por raça, por cor, por credo, por pátria e assim sucessivamente. Eles fazem o bem pelo bem e buscam universalizar os seus sentimentos. São os comumente identificados por santos, por gênios, por protetores ou guias que se espalham por todo o universo com profundas e sinceras intenções de ajudar seus protegidos dentro da segurança que aprenderam respeitar. Então, assim encerra Miramês estes maravilhosos esclarecimentos acerca dos bons espíritos, nos informando que estes bons espíritos são aqueles que nós os conhecemos como santos, como gênios, como protetores, como guias da humanidade, e eles estão espalhados não só aqui pela Terra, mas aqui pela Terra, pelo mundo espiritual e por todo o universo, praticando o bem e nos chamando a atenção por todos os meios para a necessidade de também nós realizarmos este processo de iluminação tão urgente e necessário para todos nós. Reflitamos, meus irmãos e irmãs, acerca destes ensinamentos e busquemos através das nossas atitudes, através da nossa boa vontade em nos tornarmos melhor, busquemos a companhia dos bons espíritos, e para isto é preciso que nos esforcemos e nos assemelhemos a eles, para que tenhamos a presença, a companhia destes bons amigos. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.